A mulher recebeu este talento, esse dom de perceber as coisas antes que outras pessoas percebam. Você sabe que sabe, você não sabe explicar, mas você sabe que sabe. Quando o Espírito Santo fala com você e te dá um discernimento, haja naquele momento. Porque se aquilo passar e algo acontecer, você é cúmplice daquilo de certa forma. Às vezes as pessoas não vão ouvir mesmo. É aí que é você que se levanta. Aí você se levanta como Débora. Aí você fala, então tá bom, eu vou. Já que ninguém vai fazer, eu vou fazer. Já que ninguém vai orar, eu vou orar. Já que ninguém vai clamar, eu vou clamar. Já que ninguém vai proteger as nossas crianças, eu vou protegê-los. Eu não fico me escondendo atrás de sacolinha de desculpa. Algumas mulheres não são submissas. Tão longe de ser. Elas são omissas. Bom dia, você que está em casa, bem-vinda ao nosso horário do Casa Firme, nosso trabalho para mulheres. Vamos orar e consagrar em nome de Jesus. Senhor, mais um dia na sua presença, e como é bom, Senhor, estar na sua presença. É o Senhor que nos dá um norte, é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos ajuda a entender, é o Senhor que trabalha conosco, só o Senhor. O Senhor faz o trabalho que toda uma equipe poderia fazer. O Senhor faz um trabalho. O Senhor tem um cuidado conosco, que eu sei, meu Deus, que ninguém nunca teve. É só o Senhor. Então eu agradeço, meu Deus, que o Senhor esteja conosco a todo tempo e que o Senhor nos ajude, meu Deus, a todo momento, em cada detalhe, e que essa palavra atinja quem tiver que atingir, chegue aonde tiver que chegar, em nome de Jesus, levando mudança e favor, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos lá. Você sabe que se tem uma coisa que não só nós pregamos, mas que a Bíblia deixa claro, é sobre brechas. Quando nós deixamos brechas, aquilo vai ser destruído a qualquer momento, não vai permanecer. E para você ter uma visão clara sobre brechas, é a mesma coisa que uma rachadura na sua parede e que está entrando água quando chove. Então, quando chove, você olha, tem água, está entrando água, né, um vazamento. Aquilo, com o tempo, causa mofo, descasca a tinta da parede. Se tiver papel de parede, tem que arrancar tudo. Eu já tive uma parede assim, que realmente era muito difícil conter aquele problema, porque não havia papel que aguentasse, ou tinta que aguentasse, nada. Vamos botar tinta antimofo, não aguentava também. Depois de um tempo, aquela rachadura que é pequenininha, ela vai abrindo. Algumas podem se tornar perigosas. Você sabe que prédios já caíram começando por uma rachadura. Então, uma brecha nada mais é do que isso. Uma grande rachadura. Que às vezes ela pode até começar pequenininha, mas ela vai se tornando grande à medida que o tempo vai passando. E toda brecha que tiver na sua vida, na sua casa, na vida da sua família, com seus filhos, toda rachadura, em algum momento aquilo vai dar um problema estrutural naquela construção ali. De nada adianta a gente reconstruir os muros, mas permanecer com rachaduras, com furos, com aberturazinhas. E às vezes elas são muito pequenas, mas que aquilo acontece e
acaba com a estrutura, acaba com a construção e com a reconstrução. E nós sabemos, tanto eu quanto você, mulher, que o Espírito Santo habita em nós, óbvio, mas que Deus nos deu uma capacidade além dos homens, porque é uma capacidade, sim, além, de termos uma sensibilidade no Espírito, um discernimento de ver as coisas. Você sabe que a mulher, ela é a representação do Espírito Santo para a sua família. E quem é o Espírito Santo? É o Consolador. O Espírito Santo consola, instrui, direciona, encaminha. Por isso que uma mulher, ela tem que ser a representação dele dentro de casa. Não foi o Espírito Santo que te conduziu a gritar e quebrar tudo. A ficar muito brava porque naquele dia você estava nervosa. Não foi o Espírito Santo que fez isso, não. O Espírito Santo vai te guiar por caminhos corretos e a fazer aquilo que é certo. E a mulher recebeu este talento, esse dom de perceber as coisas antes que outras pessoas percebam. Você pode ver. Você sabe que sabe. Você não sabe explicar, mas você sabe que sabe. Você sabe quando algo não está certo, quando aquilo incomoda. Você sabe quando um filho vai fazer alguma coisa e você tem um incômodo. Você sabe quando seu esposo está agindo de uma forma ou fazendo alguma coisa e aquilo causa um incômodo. Mulher nenhuma pode me dizer que não sabia ou que não percebeu. Ah, não sabia. Ah, não percebi. Ou ela está muito distraída, mas em algum momento ela teve uma pontinha de dúvida ali dentro. Sabe, será que isso daí funciona? Isso está certo? Ela tem. Essa sensibilidade foi dada a nós. E você tem que agir. Quando o Espírito Santo fala com você e te dá um discernimento, haja naquele momento. Porque se aquilo passar e algo acontecer, você é cúmplice daquilo de certa forma. Então, ouça a voz do Espírito. Em 2 Reis 4, versículo 8, diz assim, ó: certa vez, Eliseu passou por Sinem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Eu vou parar aqui um segundo. Ela percebeu. Ela teve sabe de uma coisa? Por que não foi o marido dela que falou? Esse homem aqui é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele aqui, para ele ficar mais tempo aqui com a gente. Não foi o marido dela que deu esse passo. Essa aqui começa a história da sunamita, que perdeu seu filho, e aí ela vai caminhando, e o pessoal vai perguntando, tá tudo bem? Tá tudo bem, ela vai falando, né? E aí vem aquele que trabalhava com Eliseu, e aí ele olha, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque ela não queria compartilhar com ele, ela queria ir até Eliseu, porque ela sabia que quem estava com toda a unção e poder era ele. Como ela sabia? Ela sabia que sabia. Aqui com o marido dela, só para começar. Então, Eliseu passava, comia lá. Aí depois, sempre que passava, ele sempre almoçava. Almoçava, né? Comia, estava lá. Aí um dia ela chega, tem uma outra tradução, eu não consegui encontrar ela, mas tem uma outra tradução que diz assim, ó, quando ela fala para o marido dela, eu sinto que esse homem é um homem de Deus. Aqui na minha, ela fala para o marido, você sabe de uma coisa? O marido dela vai falar assim, não, esse homem
eu estou certa que esse homem que vem aqui em casa, de tempo em tempo, é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar este quarto. E assim fizeram. Mostra que o marido dela também ouvia o que ela falava e certamente ela dava bons conselhos na casa dela. Porque, por menos, você pode encontrar homens que ia falar assim, por que você quer montar um quarto para esse homem aqui dentro? Por quê? O que tem? Por menos, você pode encontrar pessoas assim. Ele não, ele acatou. Porque certamente ela era uma mulher que falava na hora certa. Você sabe que ela falava na hora certa, porque ela não saiu gritando aos quatro cantos que o filho tinha morrido. E ela dava bons conselhos dentro de casa. Tanto é que quando ela falava, ele acatava, ele ouvia. Você viu que é uma mulher com credibilidade? Uma mulher com credibilidade, ela pode estar falando a coisa mais absurda que você está ouvindo, que você fala assim, meu Deus, mas não é possível. Mas quando aquela pessoa tem credibilidade, você acredita nela. Você sabe que o que ela está falando é muito sério. E você tem que levar em consideração. Às vezes a bispa liga para nós, e a gente tem todo mundo que lida com a bispa, que está perto dela, que trabalhou com ela, conviveu um pouquinho com ela, sabe que quando ela liga e diz que teve um sonho, o seu primeiro pensamento é, tomara que não tenha sido comigo. Eu acho que ninguém pensou assim, tomara que tenha sido comigo. Não, por favor, senhor, tomara que não tenha. Porque a gente sabe que quando ela traz um sonho, por mais assim, estranho, e ao mesmo tempo quando você ouve, você, meu Deus, não, isso é impossível. Mas se ela sonhou, é porque se nós não prestarmos atenção, aquilo pode acontecer. E acontece mesmo. E acontece. Quantas vezes? Meu Deus, isso aí a gente perdeu a conta. Isso daí eu não tenho nem como te dizer que algumas vezes ela falou e não deu. Ah, não funcionou, não era assim. Era. E era assim, de uma forma muito, muito certa. Foi certeiro, não foi uma suposição, era certeiro. Quando uma pessoa tem credibilidade para falar, todo mundo escuta. Mas ela só consegue adquirir uma credibilidade para falar se ela é guiada pelo Espírito Santo, se ela não sai falando pelos cotovelos. A mulher tem um grande problema. Ela fala pelos cotovelos. Ela fala pelo que a alma dela está querendo botar para fora. Está sentindo. Então, é isso, e vai soltando, e vai soltando. Quando ela vai e fala o que realmente está acontecendo, ela, às vezes, não tem aquela credibilidade, e as pessoas não acreditam nela. Eu, durante muitos anos, quando falava com o Murilo, ele não ouvia o que eu falava. Porque durante muitos anos eu falei pela carne mesmo. Então, se eu queria falar, eu falava. Se eu queria gritar, eu gritava. Se eu queria botar para fora, eu botava. Eu queria desabafar, entendeu? Então, eu desabafava, muitas vezes usava, inclusive, o nome de Deus. E não porque eu usava aquilo de uma forma mentirosa. Mas como eu estava sentindo aquilo muito forte, e nada mais é do que a carne gritando, eu confundia com Deus. Mas quando é o Espírito Santo, é algo diferenciado da sua carne. Quando é o Espírito Santo te alertando, a sua carne também sente a diferença. E esta mulher aqui, ela percebeu. Há uma diferença nesse homem aqui. Eu estou certa que ele é um homem de Deus. E se ela tivesse errada? E se ela estivesse falando pela carne, ele fosse um bandido? Que estivesse lá só conquistando a confiança deles, conseguiu entrar na casa, pronto, matava todo mundo, roubava todo mundo. E se? Mas ela, o Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, que certamente já devia ter tido experiências como essa, percebeu a unção diferenciada. E esse é o diferencial que cada mulher carrega consigo. Em Mateus 27, 19, é o exemplo clássico que você tem. No 19, nesse momento, enquanto Pilatos estava presidindo o tribunal, a esposa dele mandou-lhe este recado: deixe esse bom homem em paz,
porque na noite passada eu tive um pesadelo com ele. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os oficiais religiosos convenceram o povo a pedir liberdade de Barrabás e a morte de Jesus. A esposa de Pilatos avisou ele: não mexe com esse homem. Porque na noite passada eu tive um sonho e eu fiquei perturbada com isso. Aquilo me incomodou. Mas aí a gente pega também, talvez ela não tivesse credibilidade para falar. Talvez ela nunca se posicionou e falou com sabedoria. Talvez ela viu Pilatos fazendo tantas coisas, e mesmo vendo que aquele monte de coisas que ele fazia eram coisas erradas, e sabendo que ele era uma autoridade, e que também ele tinha que obedecer algumas coisas, ela se calou. Independente de autoridade, de posição, de ser o homem e o cabeça, o seu papel, este é o papel que foi dado a você, mulher, é se colocar diante da brecha quando você está vendo algo errado acontecer, ou começando a acontecer, e se posicionar como uma verdadeira guardiã da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do local que você está, e ir lá e alertar. Isso aqui está errado, isso aqui não vai funcionar. Ai, mas eu vou falar e ele não vai gostar. Ai, mas se eu falar, eu vou causar um problema. Você já está num problema. Porque se você viu algo errado acontecer dentro da sua casa, com gente que você ama, e você simplesmente passou por cima, porque você não quer lidar, porque você não quer falar, porque você já falou e a pessoa não te ouviu, e tal, não sei o quê, você vai afundar naquele barco junto com todo mundo. Famílias que são destruídas, se você for no versículo que toda mulher conhece também, que a sábia constrói e a tola destrói, que para mim sempre foi um versículo muito injusto, até eu focar no poder deste versículo, e não focar só que a destruição vinha da minha parte, que sou a mulher, mas que Deus me deu o poder de construção. Quando a gente foca no lugar errado, a gente acha que o versículo é injusto mesmo. Mas aí é culpa minha? Mas aí sou eu que tenho que fazer tudo? Mas então, sou eu que tenho que fazer tudo com os meus filhos? Eles não têm pai? Mas aí eu tenho que parar minha vida para fazer isso aqui? Tem sim. Porque você está vendo sua casa ruir, está vendo sua família ser destruída pelo mal, está vendo sua casa cair sem cobertura nenhuma, e tudo que você consegue pensar é, mas eu tenho que parar? Tem. Porque quando tudo aquilo cair, a Bíblia diz que você tinha um poder de segurar. A Bíblia diz para você que você tinha um poder de reestruturar tudo aquilo, de ser a coluna daquele lugar. Mas quando a gente passa pela vida, fingindo que não viu, ignorando, ignora uma atitudezinha aqui, começa ignorando atitudes do seu filho para você ver só. Você vê ele tendo uma atitude feia ali, você fala com ele, aí você olha e fala, tudo bem, criança, está com sono. Não, tudo bem. Vai ignorando. Aquilo vai crescer de tal forma que você nunca mais vai ter controle. Na hora que esse menino, essa menina tiver mais idade, você vai achar que você vai chamar ele pelo nome e falar, fulano. Ai, fulano. Que ele não vai nem te ouvir. Que vai virar as costas e sair, como algumas crianças já fazem com seus pais. Por quê? Porque só a forma da mulher chamar, ela não tem autoridade para chamar aquela criança. Ela não tem autoridade para falar assim, fulano, vem aqui. A criança sai, vira as costas, sai correndo, tá nem aí, né? Porque ela não tem autoridade nem no tom da voz dela. Para dizer, falar assim, volta aqui. O que você fez ali foi errado. Pode consertar. Pronto, esse menino vai entender que toda vez que você chamar ele com um tom de autoridade não é tom de desequilíbrio não, tá? Não é gritar, descabelar, volta aqui, que não sei o quê. Não é isso não. É você ter um tom com muita sabedoria para falar com aquele menino, volta aqui, isso aqui que você fez foi errado. Mas é cansativo. Eu sei, tenho 2 filhas. Parece que tem dia que eu tenho que falar assim 200 mil vezes dentro de casa, que não ouviu. Às vezes eu tenho que falar coisas que eu já falei
Mas não pode fazer isso aqui. Mas você não sabe que isso aqui é errado? Sei. Por que você não fez? É porque eu queria. Ai, meu Deus do céu. Você tem que ir falando até aquilo entrar dentro daquela criança. Incansavelmente. Esse é seu papel. É para isso que Deus te deu filhos. Ou você acha que Deus te deu filhos para quê? Para ele buscar um copo d'água para você na cozinha? Para ele trazer seu prato de comida? É para isso que Deus te deu filhos? Não, é para você encaminhar novos discípulos. Para criar uma geração poderosa, para mudar o mundo e acabar com essa geração fraca que a gente tem. Aí, este papel foi dado a você. E toda mãe sabe que tem algo errado. Toda mãe sabe. Aquela criança está calada, aquela criança, ela não age assim, mas ela começa a agir daquela forma. Ela não fala daquele jeito, mas ela começa a falar daquela forma. A Maria e a Ana, quando elas voltam para a escola, é um trabalhar assim mais intenso. Porque elas falam de um jeito, elas fazem umas brincadeiras que a gente sabe que não é delas. Ninguém ensinou aquilo. E é umas brincadeiras que você sabe que pegou dos amigos. E é o tempo todo, para com isso. Você não faz isso aqui não. Aqui dentro, não. Aqui em Israel, o povo não age assim, não. Que isso? Para com isso. É o tempo todo ali, ó, trabalhando. Toda mãe sabe que sabe. Toda esposa sabe que sabe. Ela sabe que há um problema. Ela sabe que há um problema com aquela colega de trabalho. Olha, eu já tive atendimento assim, hein? Da mulher que foi descredibilizada de todas as formas. Ela é louca, olha o que ela está falando, é só minha amiga de trabalho. E no fim do fim descobriu que não era só amiga de trabalho. Algo avisava ali dentro. E isso pode ser com outras mulheres, pode ser em negócios. Seu marido está fazendo algo, você sabe que não está certo aquilo. Você sabe que ele está demorando demais em tal lugar, está demorando demais fazendo tal coisa. Você sabe que aquele negócio ali não está funcionando. Você sabe que aquele dinheiro não deveria ser o dinheiro que ele está recebendo. Só que se você coloca na posição de, mas estou desfrutando, não falta nada em casa, está tudo certo, quando afundar, vai você e todo mundo que está com você. É por isso que o Espírito Santo te deu condições de você enxergar, antes mesmo que todo mundo enxergasse, que há um problema ali. Agora você tem que fazer o quê? Usar isso. Falar. Pilatos não ouviu essa mulher. Se meteu com Jesus. Tinha que se cumprir algo? Tinha. Mas ele se colocou ali. E ele se meteu com Jesus. Ela falou. Ela alertou. Ele não ouviu. E às vezes você vai falar, e aquela pessoa que está ao seu redor não vai te ouvir. Primeiro, o seu primeiro questionamento tem que ser o quê? Eu detenho dessa credibilidade para falar? Não. Continue falando mesmo assim. Fale mesmo assim. Às vezes, as pessoas não vão ouvir mesmo. Ainda assim, não escutam. É aí que é você que se levanta. Aí você se levanta como Débora. Aí você fala, então tá bom, eu vou. Já que ninguém vai fazer, eu vou fazer. Já que ninguém vai orar, eu vou orar. Já que ninguém vai clamar, eu vou clamar. Já que ninguém vai proteger as nossas crianças, eu vou protegê-los. Eu não fico me escondendo atrás de sacolinha de desculpa. Tem pai. Às vezes o pai não vai agir. Olha, a Bíblia me falou uma coisa uma vez, e para mim foi muito reveladora, viu? Porque eu era muito dessa também. Mas essas meninas têm pai. Tem pai também, vão dividir, né? É bom? Ajuda? Claro, com certeza. E a Bíblia falou para mim assim, minha filha, os filhos são da mãe. Os filhos são da mãe. Ai, que injusto e tal, não sei o quê. Foi dado a você. Você gerou. Você fez tudo aquilo. Então, a responsabilidade é só da mãe? Não, tem que ser do pai também. Mas se o pai não está colaborando e não está agindo, haja você. Se o pai não está se levantando naquela família, levante-se você. Se o seu parceiro ali, que deveria ser o seu parceiro, não está sendo um parceiro de guerra, de luta, clamando por esses filhos, levando esses filhos para a igreja, com firmeza, lidando com eles, faça você. É você que assume então o papel. Aí você se levanta. Poxa, deixa que eu que vou organizar isso aqui. E em 1 Samuel 25, eu vou ler alguns, vou pular outros.
mas você vai entender a história. Pouco tempo depois, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e todos choraram a morte dele. Ele foi sepultado no túmulo da sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Calebe, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. Eu descrevi alguém para você? Você conhece o Nabal? Você já trabalhou com o Nabal? Você casou com o Nabal? Você dividiu um setor com o Nabal? Você nunca lidou com o Nabal? Que você fala com o Nabal, que você mesmo diz, sujeito difícil de lidar, hein? Meu Deus, melhor lidar com um crocodilo, que não pensa, é um réptil, você não consegue adestrar um réptil, sabia? Você não consegue adestrar ele. Que é um animal, assim, que não pensa, não tem pensamento, ele não tem nenhum tipo de inteligência. Quando você vê um macaco, né? Você vê até um cachorro, um gato, animais inteligentíssimos. Depende da raça do cachorro também. Mas são animais inteligentíssimos. Vai lá, tenta adestrar um jacaré para você ver. Não dá. Você nunca lidou com um Nabal, um cara que parecia um jacaré, que você falava com ele, e ele assim, não tem como lidar com aquela criatura. Todo mundo já conviveu com o Nabal, todo mundo já teve um Nabal que passou por sua vida, ou algumas, porque não são todas, algumas casaram-se com alguns Nabais. Deixa eu ver, termina com ele. Casaram com Nabal. Pronto. Sujeito grosseiro e mau. Então ele não era, por isso que eu estou falando. Existe a diferença de quem casou com Nabal e de quem lidou com um homem que às vezes é mais grosseiro, não é tão sensível e delicado como a mulher. Porque o Nabal não era só grosseiro. O homem ele já é mais grosseiro que a mulher mesmo. Já fala, dá umas patadas assim. Ele era grosseiro e mau. Ele era perverso. Não tinha misericórdia de ninguém, não. Grosseiro e mau. Um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 dos seus moços ao Carmelo, dizendo-lhes: leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e perguntem em meu nome como ele está. Digam-lhe, paz seja com o Senhor e a sua família, que Deus faça prosperar você e sua família, e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Já chegou com uma declaração. Você sabe que quando você abençoa alguém, aquela pessoa não quer a bênção volta para você, né? Você tem que tomar posse da bênção dela. Você pode não falar um texto para ela, igual ela falou para você, mas você olha e fala, amém, em nome de Jesus, tomo posse, Deus abençoe, vai. Davi chegou abrindo já, né? Deus abençoe, que você seja próspero, que você cresça, que você viva, né? Enfim. Davi foi de uma maneira muito humilde falar com Nabal. Disseram-me que está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto os seus pastores estiverem entre nós, nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisa alguma deles, durante todo o tempo em que estiverem no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão se isso é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição. Pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi, qualquer coisa que tiver à mão. Então, Davi pediu, né, alimento, alguma coisa. Eles estavam lá. Você imagina? Eles ficavam pulando de lugar para lugar, vivendo situações de guerra, de tensão. E não tinha lá o seu fogãozinho, sua comidinha, e a cozinheira que ia fazer comida para todo mundo, não. Então, ele foi lá e falou assim, a gente tratou esse lugar aqui com respeito. Né? A gente não saqueou ninguém, não roubou nada de ninguém. Nós somos honestos com vocês. Então, o que tiver aí de vocês, dê qualquer coisa para nós, né? Porque o pessoal estava com fome e estava cansado. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal.
Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há tantos empregados que fogem de seus empregadores. Porque eu deveria pegar o meu pão e minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vem. Então, só pela forma como Davi mandou os homens dele chegar até Nabal, ele já podia desconfiar. Se fosse com a sunamita diria para Nabal assim: querido, deixa eu te falar um negócio. Eu vejo que esse homem é diferenciado, olha o jeito que ele chegou até nós. Então, tem algo diferente ali. A mulher que tem aquele impulso do Espírito Santo, ela olha aquilo e fala: tem alguma coisa diferente esse pessoal? Olha a forma como eles chegaram, olha a forma como eles se apresentaram. Tem algo diferenciado ali. Não, Nabal foi. Na sua dureza, eu vou. Quem que é esse tal de Davi? Quem que é esse cara? Eu nem conheço. De onde ele vem? Às vezes é algum empregado que fugiu e tal. Quem que é esse homem aí? Não conheço. Vou dar as minhas coisas, meu pão, minha carne, e, né, as minhas coisas vou dividir e compartilhar com ele? Então, só por você ver que ele também não queria compartilhar as coisas dele com alguém que, ainda que fossem empregados fugindo, você não nega água, nem comida, nem nada para ninguém. Né? É o mínimo que você faz com uma pessoa. E ali, então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas. Davi mudou de tom. Aí acabou a graça. Davi foi na humildade. Só que Davi, você vê que Nabal descredibilizou Davi, como Davi foi descredibilizado pelo pai, pelos irmãos. Você não lembra não do irmão do Davi falando para ele? Quem você pensa que é? Eu conheço o seu coração, você é prepotente. Você esqueceu que Davi já ouviu muito isso daqui? Quem que esse rapaz pensa que é? Você vê que aonde Davi passava, ele causava uma dúvida nas pessoas. Quem é esse rapaz? Ué, mas peraí, ele deixava a pessoa intrigada com ele. Ali, Davi já viveu isso aqui. Davi já viveu isso várias vezes, inclusive. Então, ele foi num tom bem humilde, o que tem que ser. Quando Nabal faz aquilo, Davi mudou o tom rápido. Peguem suas espadas. Foi a resposta de Davi. Davi não saiu falando, vocês vão ver. Não, não. Pegue suas espadas. Pegaram as espadas, então. Vamos lá. Enquanto ele enfiava a sua espada na bainha, cerca de 400 homens partiram com Davi. E 200 ficaram para guardar as bagagens. Neste meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail. Um dos servos do Nabal não foi procurar o Nabal. Foi procurar quem? Abigail, a mulher do Nabal. Isso é muito bom. Porque o cabeça, o protetor, quem deve zelar e cuidar pelaquela família, era o homem, Nabal. Porém, o servo, trabalhando e convivendo ali, percebeu que quem era mais sábia e inteligente naquele momento para resolver aquela situação era Abigail. Então, ele foi atrás de Abigail. E disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, de noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas, e nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. O rapaz foi pedir ajuda para Abigail, e olha a forma de sabedoria que esse rapaz também falou. Deus deu algo diferenciado para esse servo. Você sabe que na Bíblia há uns servos sem nome. Você nem sabe o nome dele, mas que eles são usados de uma forma tão poderosa para guiar pessoas que deveriam ser os guiadores. Eles que deveriam guiar ali.
Não, mas aí Deus usa um servo sem nome, que você nem pensa nele, para chegar e falar com uma sabedoria. Ele pensou como Nabal deveria ter pensado. Esses rapazes estão aqui, nunca nos fizeram mal, nos protegeram, é óbvio que eu vou fazer isso aqui, claro. Aí, olha a outra parte de sabedoria que esse homem fala para Abigail. No 17, seria bom levar isso em consideração? E tomar as providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso Senhor e sua família. Quer dizer que Davi não vem aqui com 400 homens matar só o Nabal, não. Ele vai vir com 400 homens matar o Nabal, nós, os servos e sua família, Abigail. Você e todo mundo aí. Não vai sobrar só para o Nabal. E às vezes, você convive, você trabalha, você está com alguém que toma decisões imaturas, impensadas, sem pensar num conjunto, e o seu posicionamento é de se colocar diante, na frente e em cima da brecha, para que a sua família não sofra. Se você faz orações no momento de raiva, pedindo que Deus trata com meu marido. Vai, Senhor, aquele desejo de vingança. Não se esqueça que você é uma só carne com ele, que se ele tratar com ele, vai tratar com você também e com toda a sua família. Não se esqueça que quando uma brecha e uma porta é aberta dentro de uma família, se não tiver alguém que se posicione diante dela como uma muralha, dizendo aqui, não. Aqui tem um defensor. Aqui tem alguém que defende a casa, a família. Não, aqui não. O mal não vai entrar para pegar só aquele que abriu a brecha. Ele vai entrar e vai pegar todo mundo que estiver ali. Então, se você sabe, percebe, vê, desconfia que tem algo errado ali, vai investigar. E não estou falando de vou fuçar no celular. Não, isso daí é mundano, não tem nada a ver com isso. Eu vou pegar aí as conversas dele, eu vou seguir ele. Não, o investigar vai dobrar seu joelho e falar para Deus assim, ó, Senhor, me traz a luz que está em oculto, me mostra, Senhor. Porque se a minha família estiver sem proteção, o Senhor me mostra, para que eu possa ver e cobri-la. Porque se não há alguém que cubra, você se levanta como Abigail, você se levanta como Débora e cobre a sua família. Está com você. Foi dado para você. Tenha esse entendimento. Eu vi muitas famílias serem destruídas e grande parte delas, a mulher sabia que tinha algo errado com aquele homem. Ela desconfiava que aquilo que ele fazia não era certo. Mas ela não buscou ajuda, mas ela não confrontou ele, mas ela não foi atrás para saber, para descobrir, ela não orou por causa daquilo, ela seguiu a vida dela. A família dela foi destruída junto com todo mundo ali. E as consequências virão sobre ela também, porque eu ouvi testemunho, relatos, não é nem testemunho, são relatos de mulheres que disseram assim, ó, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Bem como a sunamita, sabe de uma coisa? Eu sabia que algo não estava certo, mas eu não busquei ajuda, mas eu não confrontei, porque era mais cômodo, porque era mais confortável, porque eu estava com medo e tal, né? Pois bem, medo, comodidade e conforto não vai salvar sua família. O que vai salvar a sua casa, isso eu estou falando da família por causa de relatos, mas isso tem a ver com trabalho. Você pode estar vendo um colega de trabalho seu, agindo de uma forma que você sabe que não é correta. Você sabe que aquilo lá não vai dar certo. Vai afundar todo mundo. Eu já vi mulheres verem um império que aquele casal tinha construído juntos. E ela dizia sempre assim, ó, eu mesma atendi uma dessas mulheres. Ela falava para mim assim, ó, não está certo isso aqui. Isso aqui não está certo. Não está, porque ó, está acontecendo isso. E eu falava para ela assim, você já confrontou? Eu não vou falar, porque ele não gosta de conversar. Ele não gosta de conversar, e quando eu começo a falar, ele fica nervoso e tal, então eu não vou falar. Ruiu tudo. Não sobrou uma cinza para contar a história.
A culpa foi só daquele homem que fez errado? Não, não, foi dela também que não confrontou. Foi dela também que não orou, se colocou na brecha, pediu a cobertura do Espírito Santo, foi buscar ajuda de alguma forma. Foi dela também. Então, preste atenção. Esse servo foi muito sábio ao falar com Abigail. Ele vai vir e vai acabar com todo mundo, viu? Ele vem com 400 homens só para fatiar o Nabal. Precisa de 400, não, Davi sozinho dava conta. Não, não, vem 400 homens para acabar com todo mundo aqui, inclusive com a sua família. Mais ou menos como Esther, sabe? Quando o seu tio falou para ela assim, ó, quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor levantou você. Você está pensando que porque você é rainha e mora aí, ó, você vai escapar desse decreto? Não vai não. Você vai junto com todo mundo. Porque Deus pode substituir você. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí? Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou nesse trabalho, nessa família, nesse setor, neste lugar, para você olhar aquilo e falar, tem algo errado. Tem algo que não está certo ali. E no 18, então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão de trigo torrado, 100 bolos de passa, 200 bolos de figo e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo. Você não vê Abigail dizer assim, eu sei, é que Nabal é muito difícil de lidar, não vou falar nada não. Deixa o Nabal viver suas consequências. Problema é dele. Não, não. Abigail não deu um pio com o servo. Ela não falou nada. Você não vê ela dando justificativa nenhuma. Meu Deus, que cansativo você lidar com mulheres que dão justificativa. Você está vendo que algo está errado e você está falando, isso aqui está errado. E ela começa, mas sabe o que é? Que fulano é tão difícil. Mas fulano, a culpa é sempre do fulano. Que dificuldade. E quando você tem que falar com mulheres sobre seus próprios filhos? Isso eu estou falando da posição de um pastor, claro. Você não vai sair andando e corrigindo mães, não. Você vai falar para ela, fala assim, isso aqui não está errado, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui não vai funcionar. Mas sabe o que é? É que ele está cansado, ele não dormiu a noite toda e tal, não sei o quê. Esse menino não dorme nunca, porque ele está sempre fazendo as mesmas coisas, ele nunca dorme, então? É sempre isso? Não, não é não. Sabe o que é? É que a personalidade do fulano é assim e tal. Pelo amor de Deus, que agonia. Às vezes você escuta algumas mães falarem com seu filho e ela chama ele, fulano, dá vontade de você falar na frente dela, fulano, volta aqui que a sua mãe está te chamando, você escuta aqui a sua mãe, menino, olha aqui, dá uma vontade, ali, você fala, meu Deus, não é possível, isso é agoniante, porque o fulano está pendurando na luz ali, o fulano, o alecrim, ali, está pendurando na luz. O alecrim está chutando algo que não pode chutar. Vai quebrar algo, porque você não corrige ele. E aí vai sobrar para você, porque é você que vai ter que arcar com isso. Não dá uma agonia quando você está numa loja cheia de pecinhas delicadas e entra aquelas crianças parecendo uma manada ali, que você pensa, Jesus ajuda. Eu entro com as minhas filhas assim, não fica pegando as coisas de vidro, em nome de Jesus, porque aquela mãozinha é frágil. E a culpa, não é que a criança entra lá com vontade de quebrar, ela entra animada. Você tem que explicar. Mas deixa o alecrimzinho viver. Ele tem que viver. Tem consequências. Tem consequências para ele e para toda a família. Porque se você ver um filho derrotado mais para frente, sua família vai sentir também. Você não vai ficar feliz. Você vai ficar bem chateada. A alegria de uma mãe é ver um filho bem-sucedido. Aí você vê um filho que ninguém quer ficar perto, que é mal-sucedido, que não conseguiu casar, que não conseguiu constituir família, que não conseguiu adquirir uma profissão, um posicionamento, uma liberdade financeira, e tá bom para você? Aí você não tem netos, você não tem família, você não tem nada. Por quê? Porque parou naquela criatura ali que não quis seguir adiante.
Mas por quê? Porque quando você chamava a criatura de uma maneira até cansada, fulano, ai meu Deus, garotinha, igual menina, igual para as minhas. Criatura, eu tô te vendo. Às vezes elas estão fazendo ali, e elas estão só observando se eu estou olhando. Eu tô te vendo, menina. Tô te vendo, já sabe. Você não precisa nem dizer o que ela está fazendo. Você não precisa nem dizer para o seu filho. Ele sabe. Opa, é verdade, ela está vendo, ela está vendo. Pronto. Essa moça muito inteligente não disse uma palavra e seguiu. Quando ela descia a estrada, montada num jumento, viu Davi que já estava a caminho com os seus homens e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem. Protegemos os rebanhos dele no deserto de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos e ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade. Se até amanhã, no amanhecer, ficar vivo, ainda que seja só um dos homens que pertencem a Nabal. Davi fez promessas e botou o nome de Deus na história. Que eu morra. Se amanhã tiver um só ali vivo, ele ia aniquilar com todo mundo. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que essa sua serva trouxe para o meu senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa da sua serva. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor, e em todos os dias da sua vida, o Senhor nunca fará o mal. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida do meu Senhor estará segura, como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra atirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu, e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. Que mulher! Esta aqui é uma das mulheres que eu mais me impressiono na Bíblia. Você não vê um pingo de orgulho nela, de dependência de imagem, de preguiça, de comodidade. Porque tem muita mulher por aí confundindo submissão com omissão. Que mulher! Ela vai pedir perdão para Davi da sua ofensa. Mas o que foi que ela fez? Ela não tinha culpa de nada. Ela não tinha feito nada para aquele homem. Absolutamente nada. Mas ela se colocou na brecha. Se curvou diante do Davi e disse: a culpa é minha, põe a culpa em mim. Eu não estava ali, eu não vi eles chegarem. Porque se ela tivesse visto, a maneira como ela fala se eu tivesse visto, eu tinha arrumado as coisas certas para a gente não ter problema. Então mostra que certamente, por diversas vezes, essa mulher cobriu a casa dela, sem que o próprio marido soubesse, arrumando problemas que aquele homem causava na vida dela. E aquele homem causava muitos. Você pode ver a forma como ela fala dele. E aqui, ela se coloca diante da brecha. Ela joga a culpa para cima dela.
Ela arruma as coisas para resolver e ela vai apaziguar a situação. Esse é o papel da mulher, é você jogar água e não gasolina num negócio que já está saindo faísca. Se a Abigail fosse uma preguiçosa, acomodada, não quisesse nada com nada, sabe o que ela tinha feito? Não tem nada a ver com isso, não vou nem sair aqui de casa. Quero nem saber. Nabal é um louco, vive caçando confusão por aí, ele que vive as consequências dele, mas ela ia viver também. E ela, por ver aquilo, ela não ficou lá só gritando com Nabal. Não está vendo o que você fez com a gente? Você vai acabar com a nossa casa, você vai acabar com a nossa família, a culpa é sua. Não, ela ficou quieta, pegou as coisas, organizou, levou os mantimentos para aquele povo e colocou a culpa toda nela. E esse é o exemplo de mulher que nós temos que seguir. O padrão de Provérbios 31 tem tudo a ver com ela. Não tem preguiça. É uma mulher que está atenta, a lamparina dela está acesa. Ela está vigiando. Ela vigia a família dela. Ela dá ordem aos empregados. Ela lida com eles confiam nela. Eles não confiavam no Nabal. Por quê? Porque ela era uma mulher justa. E toda vez que nós vemos uma casa e uma família ruir, aquele homem pode ser um Nabal ali. Mas se tiver uma Abigail, aquela casa não cai. Pode ter certeza. Aquele homem pode ter causado muitos danos, muitos problemas para aquela família. Mas se tem uma Abigail, você vai ver uma família estruturada, bem-sucedida, por causa de uma que se levantou, que viu que a situação estava errada e se colocou no lugar, falou, a culpa é minha, o que precisa fazer? Eu resolvo. Ela chegou no Davi, exatamente como Davi chegou no Nabal. Ela já chegou dessa forma e liberou um monte de bênçãos sobre o Davi. E não só isso, ainda fez o Davi pensar, que você vai ver ele falando aqui. Ela fez ele pensar. O senhor não vai querer, né? Quando o senhor estiver lá reinando sobre Israel, o senhor não vai querer ter a consciência pesada. Porque cometeu uma injustiça, porque Davi cometeria mesmo. Uma injustiça com uma Abigail. Porque na casa do Nabal tinha uma Abigail. E ele ia matar todo mundo ali. E aquele servo que nem tinha nome, mas tinha gente que prestava. Tinha gente que era boa ali. E ela fez o Davi pensar. Esse é o seu papel. O seu papel é fazer as pessoas ao seu redor pensarem. Você não pode chegar descontrolada, porque você não vê ela fazendo isso. Seu louco, esse é seu nome mesmo e tal, não sei o quê, você vai destruir com todo mundo. Não, você tem que chegar e tem que fazer pensar. A pessoa precisa pensar. E ela não jogou uma profecia só no Davi. Jogou no Nabal, também ali, falando lá que a vida dele ia desaparecer como uma pedra ali, ó, atirada numa funda, que quando você bota a pedra na funda e solta, que é tipo aquele, não é bem um estilingue, mas é como um estilingue, que é o que Davi usou para matar o Golias, a pedra vai numa velocidade, vai rápido. Então ela falou assim, ó, e que a vida dele desapareça, e morra, assim, ó, desapareça, como uma pedra atirada numa funda. Por quê? Por causa da maldade, por causa da ruindade do bendito do Nabal, não, do maldito do Nabal. E aí Davi responde a Abigail assim, ó, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho, que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse, vá para casa em paz, eu atenderei o seu pedido. Davi agradeceu ela pelo bolo. Obrigada pelo bolo, pela carne, pela comida, porque era isso aqui que eu queria, viu? Muito obrigada. Não. Davi, além de querer o suprimento, ele queria também a justiça, ser beneficiado por ter protegido aqueles homens. Davi agradeceu o bom conselho que ela deu. Às vezes você pode não dar para as pessoas ao seu redor presentes, mantimentos, coisas materiais, mas um bom conselho dado pelo Espírito Santo vale muito mais do que tudo isso.
E ela fez exatamente isso. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa. Olha o sorriso do tolo. Como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Abigail não voltou para casa assim, ó. Tá vendo? Inútil. Você bebendo e festejando, e eu tendo que arrumar suas bagunças lá fora. Você é um inútil, você é isso, você é aquilo. Quieta. Oh, meu Deus, mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que o silêncio, mas assim, é ouro, é um ornamento para a mulher. Ela olhou, falou, não compensa, vou seguir. Amanhã eu falo com ele. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado. E quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu o seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passando uns 10 dias, ele morreu, porque o Senhor o matou. Como uma pedra numa funda, bem rápido, entendeu? Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou, louvado seja o Senhor, que deu a Nabal o que ele merecia por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou o seu servo de fazer o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então Davi mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que se torne a sua esposa. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse, aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e para lavar os pés dos servos do meu senhor. Ela não foi, aqui está sua serva, para agora ocupar um lugar de honra. Não, estou aqui para servir e lavar os pés dos seus servos. A Abigail estava feliz. Ela não foi obrigada a casar com Davi, não. Ela foi muito feliz para lá. Porque ela deve ter se encantado com a coragem daquele homem e lidar, porque ela lidou com um homem que ela nunca tinha lidado. Ela só tinha lidado com Nabal. Quando você lida com Davi, vivendo uma vida toda lidando com Nabal, você se encanta mesmo. Aí ela olhou, se encantou e foi feliz. O fim de uma mulher. Eu paro por aqui, que tem todo o restante. O fim de uma mulher que ouve o Espírito Santo, que segue os conselhos do Senhor, é como o fim de Abigail. Ela não vai ver a sua casa ser destruída. Ela não vai ver a sua casa sem cobertura. Porque ali tem uma mulher que se coloca na brecha, que resolve as coisas, independente de orgulho, do que ela esteja sentindo, da raiva, da mágoa. Não, o Espírito governa. Então, se você tem algo aí dentro de você que está errado, você sabe que está errado, você sabe que aquilo não está funcionando, você sabe que aquilo vai causar um problema, levante-se como Abigail. Levante-se como Abigail e não seja omissa, porque tem muita diferença de submissão com omissão. Mulheres que dizem que são submissas, na verdade, têm sido omissa. Por quê? Medo de falar, não quer se meter, vou ficar quieta e tal. Você vai ver a sua família ser destruída e você será também. Se você continuar tendo essa confusão na sua mente de que você é submissa, mas na verdade você é omissa. Você foi colocada nessa casa, nesse setor e nesta família para ajudar, ser uma cooperadora e ajudar, porque foi dado a você esse dom lindo do Espírito Santo, de ouvir a voz primeiro que todo mundo e se colocar na brecha. Foi te dado o poder de se colocar na brecha de uma família que está ruindo, de se colocar na brecha de uma empresa que está sendo destruída por um mau administrador, de se colocar na brecha diante dos filhos, porque esses filhos estão carentes, sem o cuidado e a proteção de um pai. Você se levanta e se coloca na brecha. É com você, e isso foi dado a você. Então, eu quero que você se junte com o seu parceiro, que é Jesus Cristo. Ai, que parceiro? Jesus? Não tem ninguém, tem sim. Jesus Cristo. E eu quero que você siga exatamente as instruções do cabeça da sua casa.
que é Cristo, que é Deus. Siga as instruções dele. Ouça o Espírito Santo, ele está falando. É só você parar para ouvir. E vá e conserte as coisas que estão erradas. Vá, veja, confronte. Confronto é diferente de briga. Confrontar e chegar e falar assim, isso aqui está errado. E eu vou em busca de ajuda. E quando você vai em busca de ajuda, não é, então eu vou, mas olha ali, olha o que ele faz, mas eu vou fazer sozinha. Não. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para ajustar tudo isso e para eu ser melhor. Se você tem um Nabal que não está nem aí, se vai matar toda a família, se todo mundo vai morrer, se todo mundo vai sofrer, levante-se com a força de uma Abigail, porque Deus deu graça para você. Há mulheres que têm uma graça superior, que é a graça da Abigail, de levantar, se colocar na brecha, ainda que doendo, porque não significa que a Abigail não queria a proteção de um homem. Você vê que quando Davi chama ela, ela vai rapidinho. Que mulher que não quer ser protegida, não ter que ficar lidando com situações. Meu Deus, que mulher não quer viver isso? Todas querem. Ela pode até falar, eu quero viver minha independência e tal, não sei o quê. Sim, tudo bem. Agora, como é bom você ver uma situação, de repente você vai ter e resolver, alguém já resolveu para você. Ai, que maravilha. Ai, não preciso nem me preocupar com isso aqui, que fulano se preocupa com isso. Isso é maravilhoso. Que mulher não quer ter a proteção de um homem, de um cabeça ali, resolvendo as questões? Todas. Mas quando ela não tem, ela tem que fazer como a Abigail, porque a Abigail só montou num cavalo, jumento, sei lá, cheio de servo ali, e foi mudar as coisas porque ela não tinha um homem que fizesse isso por ela. Então, se este é o seu caso, você tem a força e a graça da Abigail para mudar essa situação e salvar o que Deus deu para você, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos nos colocar em pé, se você conseguir, pegue o seu propósito, vamos orar. Meu horário estende um pouco mais, porque essa era uma passagem muito ampla, com muitos detalhes. E detalhes são muito importantes. Então, eu quero que você ore a Deus agora, e que você peça a Ele, isso que eu comecei falando para você, se coloca na brecha. Deus deu o poder a você. Peça a Deus, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver aonde está o problema. Senhor, eu quero ver como é que eu resolvo isso. Não é também só ficar orando, não. É levantar, botar umas coisas ali no seu jumento e ir até a situação. Falar assim, me coloco aqui, nessa situação, para resolver. Porque Deus vai dar graça a você. Peça a Ele essa sabedoria. E faz o que você precisa fazer. Algumas mulheres não são submissas. Estão longe de ser. Elas são omissas. É aquela mulher que causa o incômodo. Você vê a família dela assim, sendo destruída. Às vezes ela tem uma família linda. Que qualquer uma olharia e falava assim, eu quero uma família dessa. E ter uma mulher omissa ali. Ou uma mulher cheia de orgulho. Eu não vou resolver isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu lá tenho um problema com isso aí. O problema é dele, ele que se resolva, vai cair sobre você também. Peça a Deus essa sabedoria e esse entendimento. Às vezes você vive com um péssimo administrador, com uma pessoa que não é protetora. Às vezes você vive com Nabal mesmo. Deus te deu a força de Abigail. Então, peça a Deus esse favor. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos. E que possamos, meu Deus, enxergar aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor fala e que o Espírito Santo nos direciona. Meu Deus, que o Espírito Santo incomode cada uma dessas mulheres que estão pedindo visão ao Senhor. E que o Espírito Santo incomode elas a tal ponto, de tal forma, que ela não consiga descansar. Que ela se perturbe a noite toda, meu Deus, com aquele incômodo igual a mulher de Pilatos. Que ela tenha aquele discernimento de Abigail, de se levantar e se colocar na brecha.
Meu Deus, que haja um incômodo interno, um incômodo do Espírito Santo, para que ela resolva as coisas da melhor forma, do jeito certo, agindo de forma certa, porque só assim o Senhor pode ser com ela. Senhor, eu peço a proteção do Senhor sobre cada uma delas. Eu sei que há mulheres, meu Deus, que não têm a proteção de um cabeça, mas Cristo é o nosso cabeça. Eu sei, meu Deus, que há mulheres que precisam de uma força dobrada, da graça de Abigail, porque lidam com Nabal. Então derruba sobre elas, meu Deus, essa força e essa coragem, e esse entendimento de que ela tem a graça de uma Abigail, para agir e salvar a sua família. Eu sei, meu Deus, que há mulheres que sentem o incômodo do Espírito Santo, mas não agem como deveriam agir. Então dá, meu Deus, a essa mulher o impulso e a coragem de tomar decisões para salvar sua casa e sua família. E eu sei, meu Deus, que há mulheres que, dependendo do seu procedimento e do seu comportamento, verão a família ser destruída por confundir omissão com submissão. Ajude-nos, meu Deus, a ver. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos livre de todo mal. Livra-nos, meu Deus, da ignorância de um Nabal. Livra-nos, meu Deus, da cegueira, do comodismo, meu Deus, de nos colocarmos de uma forma cômoda, de aceitarmos, meu Deus, situações que nos incomodam, que nos entristecem, que nos deixam intrigados somente por comodismo, por falta de vontade, por não acreditar na outra pessoa. Que é uma pessoa que ninguém acreditava, como Nabal, ninguém cria nele, ninguém acreditava nele, a palavra dele não valia de nada. Mas havia uma Abigail que tinha um temor. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que sejamos tomadas por esse temor, desta visão, dessa inteligência e dessa sabedoria para conduzir, meu Deus, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso setor, as nossas coisas, aquilo que o Senhor confiou a nós. Se é nosso, é porque o Senhor confiou a nós. Então nos ajude, meu Deus, a dar um bom testemunho e a retribuir ao Senhor, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. O Senhor confiou a Abigail uma família, servos e um lugar grande para gerenciar, e ela fez jus àquilo. Então eu peço em nome de Jesus que sejamos tomadas com a força de Abigail, com a sabedoria da sunamita, com a visão da mulher de Pilatos, e que tenhamos, meu Deus, a força de nos levantarmos como Débora, para acudir o que precisa ser acudido, se for preciso assumir a culpa, se for preciso nos colocarmos na frente, nos colocarmos diante da nossa casa, do nosso lugar, daquilo que o Senhor nos deu como muralhas, protegendo, meu Deus, aquilo que o Senhor tem dado às nossas mãos, confiado a nós em nome de Jesus. Eu peço favor e entendimento, graça e sabedoria para cada uma dessas mulheres, e que haja grandes milagres, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, uma reconstrução sobrenatural, porque ali há uma mulher que se levanta com força e com capacidade, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, eu peço em nome de Jesus e agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, meu Deus, pela visão e pelo entendimento. Obrigada, meu Deus, pelo Espírito Santo falar por nós, por nosso intermédio, e nos incomodar, nos direcionar. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a ver. Eu peço, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.